Fala galera, às vésperas da decisão a gente está aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha. E hoje de manhã, na parte da manhã, a gente trouxe a chegada do Flamengo e durante a live eu falei que teria coletiva de imprensa com o técnico da equipe rubro-negra, Rogério Ceni, e também com o capitão Diego Ribas. Além disso, Felipe Melo, capitão do Palmeiras, e o técnico Abel Ferreira também concederam entrevista coletiva junto com o Ceni e com o Diego. Vocês vão conferir a coletiva de imprensa, que foi selecionada, as perguntas foram selecionadas pela CBF, então por isso que acaba não tendo todas as perguntas, as minhas perguntas não foram, uma do Papa foi, infelizmente, mas por conta de um limite de tempo que isso aconteceu e as perguntas foram selecionadas pela CBF. Mas você vai conferir a coletiva de imprensa com os técnicos. Primeiro, os técnicos concederam entrevista, falaram sobre o confronto. O Rogério Ceni, inclusive, deu uma declaração muito importante, que não existe time que vence antes do jogo. E eu acho que essa declaração do Ceni marca a entrevista coletiva às vésperas do confronto da grande decisão da Supercopa do Brasil. E também tem o Diego Ribas falando da emoção que ele sente após mais uma decisão pelo Flamengo, ele que é um dos jogadores que possui mais jogos vestindo o manto sagrado, e dá pra ver que o Diego sente muito orgulho e gosta muito de estar vestindo o manto sagrado. Ele inclusive foi um dos jogadores que aceitou reduzir o salário dele para continuar no Flamengo, e eu acho muito interessante, e você vai conferir agora as declarações tanto do Ceni, você vai também assistir a coletiva de imprensa do Abel Ferreira, porque eles dão coletiva juntos, e também do Diego Ribas e do Felipe Melo, que deu aquela zoada com o Flamengo, né? Tentou menosprezar o Flamengo, mas a gente precisa lembrar que o Flamengo tá, em outro patamar, vencendo o Palmeiras. Acho que não existe realmente, Felipe Melo, não existe rivalidade, porque o Flamengo já é superior. Só para lembrar que ano passado o Palmeiras forçou o jogo contra os meninos da base, né, pensando que seria um jogo mais fácil, e a gente sabe muito bem o que aconteceu. Depois, com o time principal, o Flamengo venceu, inclusive, aqui em Brasília, por 2-0, e a partida, inclusive, que marcou a arrancada do time do Ceni rumo ao Octa. Confere aí a coletiva de imprensa. Começa agradecendo e já startando com a pergunta do Edson Viana, da TV Globo, para o Rogério. Foram 24 treinamentos desde o início da pré-temporada, algo raro no futebol atual. O quanto o time, neste momento, está próximo do que você imagina? Já é uma equipe muito mais consistente do que apresentada nos 3 primeiros meses, praticamente sem tempo para treinar? Boa tarde, Rogério. Obrigado. Boa tarde, um prazer estar aqui. Abel, também um prazer estar aqui ao teu lado. Nós fizemos 22 sessões de treino na época de pré-temporada, tivemos 2 semanas, né? Resolvemos que seria importante um descanso para os jogadores após o Campeonato Brasileiro, o término do Campeonato Brasileiro. E eu acho que isso foi positivo no sentido de lado psicológico, dar uma esquecida no futebol, começar a fazer uma curva de baixa para tentar subir. Eu acho que vai chegar ainda no momento que o time tenha uma melhor condição física cada vez, a cada jogo que a gente pratique. Mas o time vem bem, eu acho que os jogadores que alguns já estão juntos pela 3ª temporada, né? São atletas de alto nível. A gente tem sempre um detalhe ou outro para expor para eles, mas eles, por compreensão própria também, já têm uma boa noção do sistema de jogo, da maneira como a gente quer jogar. O futebol brasileiro normalmente é o resultado que diz se você está pronto ou não, né? Não é só a qualidade de jogo, são os resultados. Então, mas eu acho que o Flamengo tem a crescer no decorrer do ano. Pergunta para o Rogério, feita pelo Wesley Ramon, do portal Urubu Interativo. Contra o Bangu e o Madureira, o Flamengo demonstrou uma grande evolução ao time da temporada passada. Você acha que esses 2 jogos foram suficientes para deixar o time pronto para enfrentar um time forte e competitivo como o Palmeiras? Eu acho que eles são resultados que... Acho que a parte física, né? Depois de um final de ano desgastante, da maratona como foi ano passado, com período que os atletas ficaram inativos, o acúmulo de jogos, né? Como eu falei, com uma mini pré-temporada de 2 semanas, já ajuda muito a você ter um poder físico muito maior no jogo, né? Aliado à qualidade técnica que todos já têm, isso ajuda bastante. Logicamente, é um campeonato diferente, são equipes diferentes. Nós vamos tentar propor o nosso ritmo de jogo, tentar colocar em campo a maneira como a gente gosta de jogar, tentar sempre se sobrepor, né, ao adversário. E
A única diferença é que você joga contra o Palmeiras, um dos grandes, talvez os dois grandes campeões do ano passado. Rogério, Flamengo e Palmeiras se destacaram pelo processo de reestruturação nos últimos anos, que resultou em conquistas importantes. Apesar dos dois times viverem fases semelhantes nesse sentido, é só o início de mais uma temporada confusa por tudo que está acontecendo no mundo e pouco se viu ainda das duas equipes. Hoje, véspera da final, quem está jogando melhor futebol na sua visão? Eu acho que isso é secundário. Numa final, isso não tem um peso. Hoje, quem está jogando, o importante é quem irá jogar amanhã o melhor futebol, quem conseguirá render mais no dia de amanhã, né? Acho que as duas equipes já provaram, são equipes que têm estrutura física, de centro de treinamento, grandes atletas, opções de jogo, mas quem está jogando no dia anterior à final melhor, ele não é tão importante. O importante é o final da partida, quem se portou melhor, quem conseguiu executar melhor a sua ideia de jogo. Aí nós temos uma resposta melhor. Antes do jogo, não existe vencedor antes da partida. Do canal Rafa Melo. Ceni, o Flamengo demonstrou um ótimo futebol nas primeiras partidas da equipe principal no Campeonato Carioca. Na sua opinião, o time chega para a disputa da Supercopa em sua melhor fase desde que você chegou ao clube? Eu acho que chega mais preparado do que no ano passado, onde nós chegamos em meio a um campeonato em andamento, com bastante problema, muitas lesões, né? 70% do time estava ou no departamento médico ou servindo a seleção brasileira, e alguns acabaram voltando lesionados. Eu acho que a condição física, de maneira geral, hoje ela é melhor. Os conceitos, os gatilhos melhores treinados para que a gente possa exercer, quando é possível, a pressão sobre o adversário. E é um time também construído para jogar, um time técnico construído para jogar. O melhor momento, se você acaba vitorioso e conquista um título, todos acham que é o melhor momento. Se você não conquista o título, normalmente as pessoas acham que volta a estaca zero. Infelizmente, não é só o futebol jogado. A conquista ela faz muito parte da avaliação das pessoas que assistem. Última pergunta para o Rogério, do Caio Mota, do GE. Foi em Brasília, Rogério, e contra o Palmeiras, há 80 dias, que o Ilharão foi titular pela primeira vez como zagueiro e Diego como volante, juntamente com o Gerson. Queria que você falasse da importância dessa sua assinatura para a construção desse novo Flamengo vencedor e como se deu o processo de tomada dessas decisões que lá atrás eram vistas como arriscadas. Na verdade, elas são vistas como arriscadas até hoje. É que ela culminou com o sucesso do título do Campeonato Brasileiro. Por isso, hoje, elas são mais plausíveis e aceitáveis, né, pelas pessoas que assistem. Mas elas correm seus riscos até hoje. Até hoje, as pessoas, né, estão sempre preparadas para, se acontecer alguma coisa de errado, para ainda colocar em dúvida se foi uma escolha correta. Eu acho os dois citados, tanto o Arão quanto o Diego, né, são jogadores altamente técnicos, de boa leitura de jogo, que cabem em função. Para mim, não me prendo muito a função, o nome do atleta, a função. Para mim, basta que ele execute. Não importa se a posição de origem, a posição de início, né? Tantos volantes se tornaram zagueiros, tantos laterais vieram para a zaga, continuaram sendo bons jogadores. Para mim, o que importa é jogador bom, jogador de qualidade. Jogador, quando tem qualidade, ele tende a ajudar. Qualidade e competitividade. Desejo de título, desejo de vitória. E é o que eu encontro nesse grupo que eu trabalho. Começando a entrevista com a pergunta do Caio Mota, do GE, para o Diego. Você é um camisa 10 com características de 5. Quais jogadores servem de exemplo para ti nessa nova função? Dos que jogaram contigo na Europa, Gabi, Frings, são exemplos de volante com capacidade de destruir construindo. Quem mais? Boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui, mais uma vez, um jogo tão importante, disputando um título. Bom, eu fui me transformando, né, ao tempo, de acordo com que a posição que eu jogasse, ela pede, né, e me transformando em um jogador um pouco mais defensivo, sem perder as minhas características ofensivas também. E, é claro, tem jogadores que a gente admira, alguns que eu joguei juntos, foram citados aí 2, e com certeza ajuda, né? As referências positivas, ela me ajuda muito, principalmente nessa questão de posicionamento defensivo.
E eu procuro fazer isso, me inspirar naqueles que são boas referências. Por causa do protagonismo de Palmeiras e Flamengo nos últimos anos, você considera, Felipe, que o time carioca é hoje um dos maiores rivais? Boa tarde a todos. Bom, para ser bem sincero, os nossos grandes rivais estão em São Paulo, né? Claro que o Flamengo é um grande clube, um gigante também no cenário nacional e internacional, mas os nossos grandes rivais estão em São Paulo, Corinthians, São Paulo, Santos, esses são os nossos grandes rivais. Pergunta para o Diego do Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Qual a sensação para você, após algumas decepções no passado, estar perto do 4º título nacional em menos de 2 anos pelo Flamengo? Ainda dá o frio na barriga um dia antes do jogo? Bom, todos os momentos, desde que eu aceitei o desafio de jogar no Flamengo, eu sabia que era um processo que nós íamos viver até chegar no patamar que nós estamos hoje. E aceitei muito animado esse desafio e todo o esforço valeu a pena. E as dificuldades que eu vivi, elas só fortaleceram o meu elo com esse clube. Então, eu acho que esse é o meu pensamento. E, como o Rogério falou, nós vivemos de títulos, de conquistas. E a conquista, ela sempre traz um esforço a mais, um frio na barriga que faz parte, que motiva e que dá um grande prazer de viver esse tipo de situação como nós estamos vivendo hoje, na véspera de um jogo tão importante. E isso é extremamente prazeroso. Bom, a nossa motivação maior é vencer, é competir, exatamente o que você disse, e eu reconheço, vejo essa característica muito forte nesse elenco, né? Foram os últimos 2 anos, 7 títulos, e isso deve ser comemorado, porque é muito difícil. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando e dá a sensação de parecer fácil, mas não. A competitividade ela é muito alta, a concorrência também. E todas essas fases e conquistas devem ser comemoradas. E a motivação vem do interior, vem dos nossos objetivos, das nossas vontades, respeitando os nossos adversários. Mas é o que nós estamos acostumados a fazer, é ser melhor do que nós fomos ontem. E esse é o nosso objetivo para esse jogo. E é isso que nós vamos fazer. Diego, o Flamengo levou a melhor nos últimos jogos com o Palmeiras. E alguns foram bem marcantes. Você acredita num adversário mordido para esse jogo? Dá para tirar proveito desse eventual cenário? Eu acredito que o que importa é o jogo, o momento que nós vivemos. Vamos enfrentar uma equipe que está muito bem preparada e nada do que eu disser aqui vai tirar a nossa responsabilidade do jogo, a expectativa que nós criamos. Então nós entraremos em campo preparados, né, estudando bem tudo aquilo que o Palmeiras é capaz de fazer e, acima de tudo, confiando naquilo que nós treinamos, nos nossos planos, para que a gente alcance o grande objetivo que é vencer. Neste domingo, Diego, o Flamengo vai completar exatamente 1 ano e 1 mês sem poder contar com a força de seu torcedor nos estádios. Que recado você tem para os milhões de rubro-negros que vão estar com saudade desse contato e vão estar ligados na TV amanhã às 11 da manhã na expectativa de mais uma conquista? Bom, o que eu quero dizer é que para nós tem sido muito difícil, né? Jamais usamos isso como desculpa, porque nós aprendemos a superar essa dificuldade. Mas a verdade é que dá muita saudade do estádio cheio, do ambiente que o torcedor flamenguista é capaz de proporcionar, né? Basta ver todos os recordes de públicos que alcançaram quando estavam tudo liberado. Mas nós temos que entender que essa é a realidade e que dizer para eles que estaremos em campo representando e correspondendo a todas as expectativas. E tenho certeza que eles estarão presentes também de alguma forma, como tem sido, assim, sempre que possível, eles demonstram toda a energia positiva e transmite isso. Então, que isso volte ao normal o quanto antes. Até lá, estaremos aqui nos dedicando para alcançar todos os nossos objetivos e celebrar, mesmo que seja à distância nesse momento. E antes da decisão, da grande decisão da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras, Flamengo, o vencedor do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras, que venceu a Copa do Brasil, o Rodolfo Rodrigues do UOL Esporte publicou uma matéria trazendo uma comparação, né, com dados comparativos entre as campanhas de Rogério Ceni à frente do Flamengo e Abel Ferreira. E os números que o Rodolfo traz são bem interessantes. Ele mostra que o desempenho do Ceni é
superior ao Palmeiras de Abel Ferreira, né? Com 24 jogos à frente do Flamengo, o Ceni teve um aproveitamento de 61,1% dos pontos contra 59,6% de Abel Ferreira em 38 jogos pelo Palmeiras. Com o Rogério, o Flamengo venceu 13 jogos, empatou 5 e perdeu 6, contando os jogos da Libertadores e da Copa do Brasil de 2020 e os últimos 2 pelo Carioca de 2021. Tudo bem que pelo Carioca de 2021 não era o Ceni, né? Era o técnico Maurício Souza que estava ao comando da equipe. Já Abel venceu 19 jogos, empatou 11 e perdeu 6, já também com a última partida contra o Defensa e Justiça pela Recopa Sul-Americana. Na parte ofensiva, o Flamengo com o Ceni também tem números superiores. Isso também é uma característica do time do Ceni, quando você para pensar com o Ilharão na zaga. O Ilharão, que é um jogador que vai para frente sempre, ele avança. Diego Ribas também, como primeiro volante, atuando ali na primeira volância, também é um jogador que tem uma característica de avançar. Então a gente já vê que o time do Ceni já é um time muito ofensivo, um pouco diferente do Abel Ferreira. E os números comprovam isso. Com 46 gols marcados em 24 jogos, o time carioca teve uma média de 1,92 gols por jogo, contra 1,53 do Palmeiras em 58 gols, foram 58 gols em 38 jogos. Em números de gols sofridos, porém, o Palmeiras de Abel é melhor, 0,74 gols sofridos em média por partida contra 1,13 do Flamengo. Então o Flamengo é superior na parte ofensiva, mas na parte defensiva acaba sendo inferior ao Palmeiras. Segundo as estatísticas do SofaScore, o Flamengo foi melhor também em alguns outros pontos, nas grandes chances de gol criadas, né? E é importante a gente destacar porque o Campeonato Brasileiro, inclusive, quando o torneio de pontos corridos encerrou, o Campeonato Brasileiro trouxe alguns dados importantes e trouxe esse dado de que o Flamengo foi o time que mais criou chances a gol. E realmente nessa matéria publicada pelo Rodolfo Rodrigues, os números comprovam isso. O time de Ceni tem em média 3,3 por jogo contra 2 do Palmeiras de Abel. Na posse de bola, o Flamengo tem 60,2 contra 50,7 do Palmeiras e no acerto de passe a média do Fly é de 85,9 contra 79,6 da equipe paulista. A gente sabe, a gente sempre falou aqui, né, durante as lives, discussões sobre essa grande final, essa decisão da Supercopa do Brasil, que o desafio do Flamengo e do Palmeiras, né, nesse jogo, vai ser como o time vai se comportar. O Flamengo já tem uma postura muito ofensiva, diferente da postura do Palmeiras, que busca por uma bola. Então o Flamengo, enquanto tem o desafio de se manter atento nessa bola que o Palmeiras vai tentar, é uma bola que o Palmeiras precisa, como foi no jogo da Libertadores. O Palmeiras vai sofrer um sufoco porque o time do Flamengo tem muita ofensividade, né? Vai muito para cima e a gente espera realmente, inclusive com os torcedores na porta aqui, muitos falaram que esperam o gol do Gabigol, que tá de visual novo. E quem sabe, gol do Everton Ribeiro, que marcou, que fez aniversário nesse sábado, e quem sabe ele não dá aí, não manda um presente pro Baby Guto, pro Baby Tony, pra Marília, esposa do Everton. E, é claro, pra torcida do Flamengo. É isso, amanhã a gente volta com uma live com a saída do Flamengo para o estádio e mais informações ao longo do dia da grande decisão da Supercopa do Brasil. Valeu, galera!